Olá pessoal, meu nome é Mariana Juras, sou psicóloga e estou aqui fazendo uma série de vídeos analisando sobre, do ponto de vista da psicologia, o filme A História de um Casamento, filme da Netflix 2019, que está recebendo uma série de críticas positivas por parte do cinema. Então, esse vídeo de hoje eu quero gravar falando um pouquinho da perícia que é realizada ali com a criança e com a família no processo de separação e divórcio. Vamos escutar um pouquinho o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu queria falar um pouquinho sobre a perícia, né? E muitas pessoas, se olharem aquele vídeo, né? Se olharem a perícia que é feita no filme e acharem que a forma que a gente realiza a perícia dessa forma, isso pode trazer uma visão equivocada, né? Do que é a perícia. Primeiro, tá? A perícia realiza visitas domiciliares? Sim, tá? É possível ali na realização da perícia que a perita, né? Ou, no caso ali, se ela fosse psicóloga, uma expert ali em desenvolvimento infantil, né? Que ela estaria observando a família e a criança no seu ambiente natural, né? Então, vendo as interações ali da criança no seu ambiente, com seus familiares, e ali a gente vê o recorte, né, daquela perita fazendo uma análise do contexto da casa do pai, né, do Charlie. Então, só que muitas questões ali me pareceram inadequadas, né? Então, que a gente não faria, né, numa perícia. A mais inadequada de todas, que eu acho, é ela se sentar à mesa de que as pessoas estão comendo, né, numa mesa ali pequena, em que ela, enfim, tá ali observando a interação deles, né? Então, achei bastante inadequado ela se colocar ali na mesa. Ela poderia ter sentado no local mais distante e observado aquela interação deles. É possível que a gente realize observações? É possível, né, que o perito vai estar ali analisando como que se dá aquelas interações, mas ali ela se coloca de uma forma bastante estranha, inadequada e, enfim, não muito dentro do mundo das perícias psicológicas que são realizadas, não, tá? Então, na minha experiência, isso não é comum de acontecer. Outra coisa que eu achei estranha é ela fazer alguns comentários e algumas perguntas não muito inadequadas, né? Não é papel, né, do perito ou de uma pessoa que está fazendo uma avaliação fazer comentários dessa natureza, né? Dizer o que os pais fazem, o que os pais não fazem. Ela tá ali, o objetivo dela é observar, né? Se ali dentro de uma visita domiciliar, observar a interação da criança com o pai, fazer algumas perguntas para a criança, poder fazer algumas perguntas para o pai, observar alguns momentos daquela interação. Mas ali ela se coloca de uma forma bastante rígida, observativa, inapropriada, né? Do meu ponto de vista, do que é uma perícia psicológica, tá? Então, para quem não é desse universo, ou para quem acha que é sempre feito dessa forma, tá? Eu queria trazer essa perspectiva crítica de que a perícia que foi realizada ali pela especialista não é muito do que acontece na realidade, tá? Principalmente, claro, tô falando da realidade do Brasil, embora, né, nos Estados Unidos eu tenho um pouco essa experiência, né? A gente entende que o contexto da perícia psicológica nos Estados Unidos ela é um pouco diferente, mas ela também não acho que chegue a esse ponto de ser bastante, enfim, estranha. Em alguns momentos ela fala, eu ligarei caso eu tenha mais perguntas, né? Isso, então, assim, meio inadequado, como se fosse o único contato, ali ela só naquele momento. Então, geralmente a gente faz vários atendimentos, a gente atende os pais, atende em um outro contexto, né? Não necessariamente ali na casa deles, mas a gente atende no consultório, num local mais neutro, pra gente estar atendendo e ouvindo, né? Mas a gente faria mais perguntas, em nenhum momento ali ela perguntou muito da história deles, então ela faz uns julgamentos meio estranhos, assim, no meu ponto de vista, tá? Então, eu queria trazer um pouco essa análise pra vocês de que aquela perícia que aparece no filme não é bem daquele jeito que acontece. E é meio estranho também, porque no final do filme, que eles falam de como eles conseguiram aquele acordo, em nenhum momento a perícia é informada, né, o juiz, enfim, embora a gente também não saiba, né, o quanto que o juiz, né, na decisão, ou quanto, enfim, ou se o juiz participou naquela decisão. Então me pareceu que aquela perícia ficou meio solta, né, meio sem sentido, né,
né, para aquele processo. Mas para dizer, eu acho que o filme traz essa possibilidade, né, e eles viram como se fosse algo muito negativo, de expor a criança. Enfim, eu acho que daquela forma como foi feita é meio estranho mesmo, né, mas geralmente uma perícia, ela não traz efeitos negativos necessariamente para as crianças, né. É claro que todo o contexto que está na justiça de separação, as crianças, né, podem se colocar nesse contexto, né, de, ai, será que eu tenho que escolher com quem eu quero ficar, né, e é muito importante, né, para os peritos e para os pais, né, também que têm os filhos que estão envolvidos aí em uma perícia psicológica, de não ficar dizendo para as crianças que é papel do perito ficar indagando com quem a criança quer ficar, tá? Isso é uma coisa também que não existe, ou não deveria existir, né, porque não é papel das crianças e não é papel do perito dizer com quem as crianças vão ficar, tá? Então, não é uma coisa que o perito espera que as crianças coloquem as suas vontades, os que elas gostam. Claro que o perito vai querer entender um pouco do universo da criança, como que ela se sente, como ela se sente recebida, tanto na companhia da mãe, quanto na companhia do pai, quanto na companhia de outros familiares. O perito, a perícia, pode estar realizando as perguntas para a criança de como ela se sente nesses espaços, mas não de dizer, né, ou delas terem que escolher com quem elas vão querer ficar. Até porque hoje a gente se falando de guarda unilateral e guarda compartilhada é muito mais comum, né? Então, falando de guarda compartilhada também não tem que se falar com quem a criança vai ficar. Embora existem muitas discordâncias e mal entendidos do que seja guarda compartilhada, mas você ficou para um outro vídeo. Então era isso que eu queria compartilhar, espero que você tenha aprendido com essa questão da perícia. Eu tenho outros vídeos, outras aulas em que eu falo um pouco mais detalhado, na verdade muito mais detalhado, que é o papel da perícia, principalmente nas varas de família. Então segue aqui meu canal, segue outros vídeos, sugestão aqui de outros vídeos para você entender um pouco mais desse trabalho da perícia psicológica, que no filme ficou bastante inadequado ou diferente do que acontece na realidade. Curte o canal, curte os vídeos, compartilha e continua aqui pra gente formar uma comunidade nesse sentido. Obrigada!